Hoje a gente vai falar sobre Soft Starter. A ideia é te dar alguns outros conceitos para que você consiga dimensionar um sistema de partida diferente do que a gente já fez anteriormente. Há situações, há casos onde você talvez tenha um ganho melhor fazendo um sistema de partida baseado em um dispositivo eletrônico, como é o caso de um Soft Starter. Então vamos lá. São equipamentos, vamos dizer assim, né, muito importantes aí no contexto industrial e muito simples também de serem utilizados. Soft Starter, ou também chamado aí de chave de partida Soft Starter, né? Ele é um equipamento eletrônico tiristorizado e que controla a partida e a parada, né? Só que de forma suave. Essa aqui, o soft aí, né? Tem a ver com suave. É indicado para motores trifásicos por meio do aumento ou diminuição da tensão aplicada no motor. Na verdade, aumento e diminuição da tensão média, né? Da tensão eficaz, o que acaba tendo uma consequência direta na potência que a gente entrega para o motor. Vocês devem se lembrar, bom, se não se lembram, a gente recorda agora, os tiristores eram componentes eletrônicos que a gente usava para ceifar a senoide. Não sei se vocês se lembram, né? Eu vou mostrar algumas fotos daqui a pouco, tá? E a gente fazia isso justamente, a gente fez isso, né, para fazer controle de iluminação, lá, o brilho de uma lâmpada incandescente, por exemplo, né? Então a gente ceifava lá a forma de onda, fazia com que ela ficasse com um brilho maior ou um brilho menor, né? Um brilho nominal, né, ou algo menor do que o brilho nominal. Porque a gente entregava uma potência, ou a potência nominal, ou alguma coisa menor do que a potência nominal. Tá? Então, basicamente, um soft starter vai funcionar exatamente com esse princípio de funcionamento. Lógico que aqui a gente não está controlando lâmpada, né? E aqui a gente está controlando 3 fases, né? Quando a gente fez a montagem com lâmpada incandescente, a gente controlava uma fase só. Mas entenda, né, que o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? A gente tem outros nomes que você pode encontrar na literatura aí para o soft starter, né? Como chave de partida suave, seria uma tradução melhor, né, para o termo, né? Chave eletrônica de partida, arrancador suave de partida, chave estática de partida, enfim, todas essas referências estão ligadas ao soft starter. Nessa foto eu coloquei um modelo da WEG, mas existem, claro, outros fabricantes e outros modelos diferentes também no mercado. Esse gráfico é um gráfico comparativo, tá? Do comportamento da corrente em situações aí de partida direta, uma partida estrela-triângulo, uma partida utilizando um soft starter e também uma partida utilizando um inversor de frequência, né? A ideia é a gente comparar e ver o que acontece em termos de corrente em cada um deles. Essa curva em vermelho aqui, né, é a que a gente vai observar que tem um pico enorme na partida, que é uma corrente um nível muito grande de corrente aqui, tá? É a partida feita de forma direta. Tá? Então, você ligar, partir o motor já na sua tensão nominal, conectado lá no seu fechamento nominal, tá? Para ele atingir a sua rotação nominal. Você observa que ele tem um pico de corrente na partida muito elevado. Quando a gente utiliza uma chave, uma partida estrela-triângulo, a gente diminui pra caramba, bem menos do que a metade, talvez algo próximo de 1/3 aí, o pico de partida de corrente. Então, essa curvinha azul aqui corresponde ao comportamento da corrente numa partida estrela-triângulo. Talvez uma consequência negativa é que nesse intervalo de tempo aqui, a gente tem um pequeno ruído aqui, né? A corrente ela atinge um pico quase que parecido aqui, né, com esse pico da partida direta, né? Só que uma vantagem com uma duração limitada, né? Um curto espaço de tempo. Esse pico aí de corrente, assim, esse formato estranho acontece exatamente no momento em que ele faz o fechamento, ele faz a alteração, né? Você vê que a corrente ela cai para zero praticamente, ou seja, você tem um desligamento, né? Que acontece um desligamento antes de acontecer a ligação, né? Então ele desliga a estrela e liga a triângulo. Então quando liga a triângulo, ele dá um pico de partida, mas ele é um pico de intervalo de tempo bem curto e rapidinho ele já chega na corrente nominal. Tá? Esse patamar aqui, ó,
é corrente nominal, IN. E a gente tem também em verde, aqui está bem meio escondido aqui, mas em verde nós temos o nosso objetivo da aula de hoje, que é falar de soft starter, né? Então, esse é o comportamento da corrente quando a gente está utilizando uma partida suave, né? Utilizando esse equipamento que é o soft starter. A gente observa que em todo intervalo de tempo não há variações repentinas de corrente, como aconteceu em estrela triângulo nesse ponto aqui, tá? Só que ela atinge um patamar um pouco maior aqui do que o que acontece com essa curva roxa aqui, que é o comportamento com o inversor de frequência, tá bom? Então a gente vê que tem variações bem grandes aqui, né? Mas ainda assim a gente tem uma vantagem muito grande em utilizar o soft starter, né? Só pelo fato da gente não ter esse pico aqui, né? Na mudança de estrela para triângulo, a gente tem uma vantagem bem grande aí em termos de proteções, né? Em termos de ruído na rede elétrica e assim por diante. Ah, eu coloquei uma informação aqui que o custo é imperativo, ou seja, o custo é que manda, tá? Existem situações onde você vai observar que usar um inversor de frequência te gera um custo alto. Desculpa, um soft starter, né? Vai te gerar um custo alto. Inversor de frequência também, claro, né? Vai ser um custo bem grande na sua instalação, tá? Só que aí, o que acontece? Eu uso o soft starter só porque ele fica bonitinho, essa curva verde aqui, que atinge no máximo esse patamar aqui, né? Não, tudo vai depender do custo. Vamos pensar assim, né? Você tem uma situação que você consegue resolver com uma partida estrela-triângulo e que tecnicamente atende todos os requisitos de segurança, né? Requisitos de segurança e requisitos técnicos. É mais barato do que usar um soft starter? Provavelmente você vai optar por uma partida estrela-triângulo, tá? Ah, por algum motivo eu preciso realmente que, assim, utilizando estrela triângulo, eu não consigo atingir algum requisito de segurança justamente por conta desse momento aqui, onde a gente tem esse pico elevado de corrente aqui. Então, provavelmente você vai optar pela solução mais cara, você vai investir no negócio e vai acabar utilizando ou um soft starter ou um inversor de frequência. Vamos lá, algumas aplicações aqui. Então, aplicações que envolvem redução do pico de corrente de partida. Então, né, em qualquer situação onde você precisa reduzir esse pico de partida, tá? Que você viu na curva anterior, que acontece em todos os outros sistemas, partidas diretas, partidas estrelas triângulo, como um sistema indireto de partida, onde você tem aí aplicações para potências acima de 5 CV. Acima de 5 CV, a gente já tem aí uma situação bem propícia, né, para o uso de partida estrela triângulo, né? Então já é recomendado utilizar partida estrela triângulo para suavizar esse pico de corrente de partida, tá? Aí há casos em que você de repente pode utilizar um soft starter, né? Caso isso seja economicamente viável e você atenda aos requisitos técnicos, né, e de segurança, tá? Uma coisa importante, legal, né? Quando você utiliza um soft starter, no circuito interno dele, ele já tem monitoramento de corrente, né? Então ele já te provê, né? Questões aí de proteção, tá? Proteção térmica, proteção, né? Então, contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, né? Então você tem talvez até uma economia em termos de elementos externos, né? Para fazer proteção do motor especificamente, tá? Redução do golpe de Ariete em bombas de recalque. Isso aqui, eu coloquei um link aqui embaixo, tá? Para você estudar mais a respeito, caso você queira, tá? Não é minha especialidade, a parte de bombas de recalque, mas tem uma informação aqui. Basicamente é uma pressão elevada quando você tem operação de fechamento, né? De válvulas. Frenagem na parada do motor, então a gente consegue ter soft starters que tem a opção também de injetar corrente contínua na rede para você ter parada no motor, para você fazer a frenagem de forma elétrica, tá? Partida consecutiva de vários motores com corrente reduzida. Então a gente pode utilizar um soft starter para partir vários motores. Então, às vezes, isso acaba tornando o sistema muito mais barato. Quer dizer, você não precisa ter um monte de partidas estrela-triângulo ou um monte de partidas diretas com vários motores
para serem partidos, né? Você pode ter um soft starter, perdão, e fazer a partida de vários motores, considerando que todos eles terão uma partida suave, tá? Eu vou mostrar depois aqui, ao longo dos slides, alguns exemplos de ligação e alguns deles mostram exatamente essa situação onde você tem partida de vários motores. Imagina um sistema aí de ventilação, né, numa fábrica, né, num galpão industrial, né, onde você tem que ligar vários motores desses sistemas de ventilação. Então você pode utilizar um soft starter, né, ou alguns poucos soft starters, para você fazer a partida de vários desses sistemas, vários desses motores, tá? Um depois do outro. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. E aí eu tenho algumas aplicações mais, né, diretas, né? Moinhos, britadores, bombas centrífugas, serras, ventiladores, plainas, misturadores, exaustores, transportadores e acabou. É isso. Tá? Alguns exemplos típicos de utilização onde você pode utilizar um soft starter. Perceba que essas aplicações, nenhuma delas envolve aí um controle preciso de velocidade. Ou, né, entende-se que nessas aplicações não está incluído um requisito de controle de rotação preciso. Tá? Por quê? Como eu já comentei com vocês, isso vai ser algo que quem vai dar para a gente vai ser um inversor de frequência. Vamos lá, algumas vantagens. Substitui os sistemas eletromecânicos convencionais de partida. Esses sistemas convencionais incluem partida direta, partida estrela-triângulo, né? Melhor controle sobre a partida e parada de um motor elétrico. Maior segurança para o motor e a instalação elétrica. Como eu falei, o soft starter ele tem muitas proteções dentro dele, né? No próprio circuito eletrônico ele faz o monitoramento de corrente, então ele consegue proteger o sistema. Aumento da vida útil do motor e dos equipamentos mecânicos. Isso aqui está atrelado à questão da segurança. A instalação elétrica é simples, a gente vai ver em alguns exemplos aqui que realmente é muito simples. Você acaba tendo uma consequência boa na questão de consumo de energia, né? Otimizando o consumo de energia e a possibilidade de monitoramento e controle à distância, caso você tenha aí soft starters que tenham recursos aí de conexão em redes industriais, né? Onde você consegue não só monitorar parâmetros do motor, como também fazer o controle, o comando dele, né? Ligar, desligar e, enfim. Então, essas são algumas das vantagens que a gente tem utilizando esse equipamento eletrônico. Tem desvantagem sim, né? O custo é elevado, tá? Talvez a maior desvantagem seja essa. Né? Em geral, o custo ele é elevado. E quando eu falo custo alto, eu não estou dizendo que ele, né, não estou quantificando o custo, eu estou dizendo um custo relativo a outros sistemas que resolvem esse mesmo problema de partir motores. Tá? E a limitação de número de partidas por hora, quer dizer, um soft starter não vai ser um dispositivo que você vai conseguir usar para ele ficar partindo, como eu falei, né? Eu posso usar um soft starter para partir um monte de motores, né? Um mesmo soft starter, mas existe uma certa limitação, né? Não posso usar um soft starter para partir, sei lá, uma quantidade muito grande de motores, né? E a gente tem questão de aquecimento, tem os próprios circuitos eletrônicos internos que podem ir degradando se você sobreutilizar esse dispositivo. Então, existe um número limitado de partidas que você pode fazer por hora, justamente para você controlar essas questões de aquecimento dos componentes de partida, dos tiristores, basicamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o princípio de funcionamento. Bom, tiristor, todo mundo deve lembrar que são componentes de estado sólido, né, ou seja, fabricados basicamente de silício, utilizados para fazer manobras aí, para fazer comutação de sistemas elétricos de corrente alternada e sistemas elétricos de potência. Vocês devem se lembrar que a gente tinha lá um tiristor muito conhecido, o TRIAC. Tinha 3 terminais aqui, né? Então você tinha ele como se fossem 2 diodos em antiparalelo no mesmo desenho, né? E você conseguia controlar a condução de corrente tanto nesse sentido como nesse outro sentido. Então você conseguia ligar ou desligar a circulação de corrente nos dois sentidos. Uma limitação, talvez, do TRIAC é o fato da potência dele, né? Quer dizer, pelo fato dele conseguir controlar em ambos os sentidos de circulação, dificilmente a gente encontra de potências muito elevadas. Então, por conta disso,
dispositivos de potência, como é o caso do Soft Starter, a gente utiliza aqui, ó, está vendo que a gente tem dois SCRs em antiparalelo, justamente porque um deles vai controlar a circulação de corrente em um sentido e o outro será o cara responsável por controlar a circulação de corrente no outro sentido, tá? Então, por isso que a gente usa essa configuração em antiparalelo, tá? Então tá aqui, ó, o circuito de potência é basicamente fabricado, feito aí com SCRs, tá? O controle de potência acontece em ambos os semiciclos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto, vocês vão entender melhor ou recordar melhor, tá? De acordo aí com talvez o custo, né, o disponível, né, do soft starter, você pode ter soft starters que controlam 2 ou 3 fases, tá? Então tem aí opções mais baratas que controlam apenas 2 fases, tá? Para fazer o mesmo trabalho. E a gente tem um componente eletrônico aí que coloquei como MCU, né, que seria o microcontrolador, que vai fazer o controle dos disparos desses caras aqui, exatamente esses gates aqui, ó, de cada um desses 6 SCRs para fazer o disparo deles no momento exato e adequado para que você consiga ir aumentando gradativamente a tensão eficaz entregue a cada um dos conjuntos de enrolamentos desse motor trifásico aqui do lado, tá? Para você conseguir fazer ele partir de forma suave. Então, complementando esse desenho aqui, né? Aqui eu mostrei só a parte de potência, né? A gente tem um circuito de medição, basicamente medição de tensão e corrente, tá? Passa por um circuito de interface analógico, basicamente aí um conversor analógico para digital. Você está medindo tensão e corrente em cada uma dessas fases, tá? Para você jogar para um microcontrolador, tá? Então, um controle em malha fechada que, por sua vez, vai atuar num circuito de disparo e comandar cada um desses gatilhos aí, desses gates, desses SCRs aí. E fazer com que a gente consiga crescer a potência, aumentar gradativamente a potência em cada uma das fases, fazendo com que a tensão, né, basicamente, né, a tensão eficaz, a tensão média final em cada uma dessas fases aumente gradativamente, aumentando a rotação e não fazendo com que ele tenha uma corrente de partida muito elevada. Então aí a gente tem a partida suave. Aqui a gente tem uma representação de uma rampa de aceleração, tá, do soft starter. Eu estou representando então aqui em azul, né? Esse semiciclo da parte superior está em azul, porque quem está controlando ele é esse SCR aqui de cima de cor azul, tá? No semiciclo negativo, quem está controlando é esse SCR vermelhinho aqui, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente comece a ceifar essa forma de onda, só que deixando pequenos intervalos de tempo ela ligada, tá? Para isso aumentando gradativamente, então você percebe que daqui para cá ele vai aumentando o tempo ativo de cada um desses SCRs até um determinado momento, nesse ponto aqui específico, a partir desse ponto, a gente tem tensão plena, ou seja, esses dois SCRs que estão aqui, eles estão completamente ligados, tá? Então, deixa passar totalmente a tensão nos dois sentidos, a corrente nos dois sentidos. Imagina que isso aqui é um sinal senoidal, né? Isso aqui é o que está vindo aqui, ó, em L1, por exemplo, certo? Só que antes de passar para o motor, eu deixo passar uma parte, deixa eu tentar mudar a cor aqui da caneta. Eu deixo passar só uma parte disso, né? Então, por exemplo, desse instante de tempo aqui onde ele cruzou o zero, a tensão zero e está subindo, ele não ligou ainda o SCR azulzinho. Ele ligou, por exemplo, nesse instante de tempo aqui, ó. Então, o que isso significa? Somente esse pedaço preto aqui que passou, né? Que passou daqui para cá. Quer dizer, que deixou passar a corrente que ele estava acionado, tá? Aí o vermelhinho, né, tá no sentido contrário, ele passou aqui, cruzou o zero. De repente, somente nesse intervalo de tempo aqui, nesse ponto aqui, não intervalo, né, mas nesse instante de tempo, eu liguei a daqui até cruzar o zero de novo. Então, o que ele fez?
ele ceifou, ou seja, ele cortou essa outra parte que está em vermelho aqui atrás. A única parte que passou é essa parte que está em preto aqui, tá? Por isso que eu falo ceifar, né? Eu tirei fora a parte da senoide que eu não quero, né? Eu deixei passar só esse totozinho aqui, por quê? No final das contas, esse pouquinho que passou, ele representa para mim uma tensão eficaz menor, bem menor. Quer dizer, em outras palavras, se fosse uma lâmpada que está conectada aqui nessa fase, ela teria um brilho bem pequenininho, e conforme a gente fosse saindo aqui desse instante inicial e chegando até esse ponto onde a gente tem tensão plena, esse brilho dessa lâmpada ia aumentando, crescendo até ficar 100%, né? Só que no caso, é uma tensão que a gente está aplicando na bobina do motor, a consequência não vai ser lâmpada acendendo, vai ser motor rodando. Imagina que no início, quando você acabou de ligar, foi isso aqui que ele deixou, que ele cortou, ele ceifou tudo isso que está em vermelho. Depois, sei lá, de alguns milissegundos, ele começa a passar, sei lá, isso aqui, ó. Ligou um negocinho bem pequenininho aqui e bem pequenininho aqui. E aí vai aumentando, 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 até chegar nessa situação aqui, tá? E assim, eu fiz esse desenho aqui, mostra, né, intervalos de tempo com uma certa distância bem grande entre eles, né? Então ele saiu desse azul aqui, foi para esse azul, mas não foi algo discreto, né? Quer dizer, saiu instantaneamente desse, foi para esse, né? De um quarto foi para metade. Não, ele vai linearmente, né? De zero até o máximo. E esse é um primeiro parâmetro, né? Parâmetro que a gente chama aqui de rampa de aceleração, que basicamente é um parâmetro de tempo, tá? Até ele atingir a velocidade nominal. Então, o tempo, né, que ele gasta daqui até aqui, né? Esse tempo aqui é um parâmetro que a gente ajusta no Soft Starter, tá? A gente determina lá quanto tempo a gente quer que ele gaste para sair do zero, para partir o motor e chegar na rotação nominal dele, tá bom? Vamos ver aqui uma outra, né, por outro lado, né? Se a gente tem a rampa de aceleração, a gente também tem a possibilidade de fazer uma rampa de desaceleração. E apesar dele ser um dispositivo que faz a partida suave, ele também faz a parada suave. Da mesma forma como ele, no caso anterior, foi pegando e aumentando aqui a parte, o trecho do semiciclo que está sendo entregue para carga, nesse caso aqui, daqui para cá, ó, ele está diminuindo, ele está aumentando o tempo de corte, né? Quer dizer, ele está cortando cada vez mais. Nesse aqui ele está deixando passar mais, nesse segundo aqui está deixando passar um pouco menos, depois um pouco menos e assim por diante, até zerar. Considerando que quando ele zerar, vai ser o momento em que o motor vai estar completamente parado, tá? Então, da mesma forma, a gente entende essa rampa de desaceleração como um parâmetro de tempo. A gente parametriza o soft starter como um parâmetro de tempo. Bom, a gente tem, como eu falei, né? Ele é um dispositivo eletrônico, né? Então a gente, como as fases, né? A alimentação do motor passa por dentro do circuito eletrônico, né? Do soft starter, a gente tem a possibilidade de colocar dentro dele, né? Ele já tem dispositivos que medem corrente, que verificam algumas situações lá dentro, e isso tudo se traduz em proteções, né? Então acaba garantindo um monte de vantagens para a gente. Por exemplo, a gente tem num sistema de partida convencional, a gente pode colocar lá o tal do relé falta de fase, né? O RFF, que a gente dimensionou na aula passada, né? Utilizando um soft starter, você talvez não precisasse utilizar esse dispositivo externo, porque ele tem proteção, né? É claro que depende muito do modelo e da marca, mas em geral ele tem a possibilidade de ter proteção contra inversão de fase, ou seja, sequência errada de fase, ou falta de fase. Então, se alguma fase romper em algum momento, ele tem a possibilidade de fazer a identificação disso e não deixar o motor continuar ligado numa situação de perigo e desligar, né, o acionamento do motor. Temos a possibilidade de verificar aqui rotor bloqueado, sobrecarga, curto-circuito. Isso tudo era responsabilidade do relé térmico, também os fusíveis e
Também os disjuntor motor. Nas aulas anteriores a gente fez o dimensionamento desses componentes, mas basicamente esses parâmetros aqui que ele protege, né, rotor bloqueado, sobrecarga, curto-circuito, a gente utilizaria num circuito de comando convencional, relé térmico, fusível ou um disjuntor motor, tá? E também ele consegue nele internamente, no circuito interno dele, verificar a questão de superaquecimento. Então isso é uma coisa interna, tá? Interna dele mesmo, tá? Então o circuito eletrônico dele lá, os SCRs dele, se estiverem muito aquecidos, ele tem proteção para não deixar você fazer uma nova partida de um novo motor até que a temperatura atinja um patamar adequado aí para não sobrecarregar o circuito eletrônico dele. Tudo bem, gente? Tranquilinho? Então essas proteções aqui, em geral, a gente tem nos soft starters. Bom, temos uma técnica chamada bypass. Deixa eu voltar para essa forma de onda aqui, ó. Sei que está bem rabiscado, mas eu acho que você vai concordar comigo que a partir do momento desse instante de tempo aqui, ó, desse aqui que eu estou marcando de novo, a partir daqui para cá, a gente está aplicando plena tensão, né, aos SCRs em cada uma das 3 fases. Eu acho que você vai concordar comigo que a partir desse ponto o SCR é inútil aqui, né? Pelo menos para manter o sistema ligado, para manter o motor rodando. Porque ele fica ligado o tempo todo, ele aplica plena carga, né, a plena tensão na carga. Então, ele é inútil a partir desse ponto. Pensando nisso, né, a gente pode, olha só, você está vendo nessa figura aqui na parte superior que existe um contato em paralelo com esses dois SCRs. Então eu faço o seguinte, eu faço a partida do meu motor, ele sai de zero e chega à tensão máxima, à tensão plena. Quando chegar à tensão plena, o que eu faço? Eu fecho esse contato aqui. Quando eu fecho esse contato, a corrente que passaria pelos SCRs agora passam por aqui, por esse contato, pelo fechamento desse contato. Então eu deixo de estressar, né? Eu deixo de utilizar esses SCRs aqui. Eu vou aumentar a vida útil desses componentes eletrônicos aqui. E eu faço isso para as 3 fases, né? Porque é como eu falei, a partir do momento que você está a plena carga, você não precisa mais dos SCRs para o dispositivo funcionar. Então você pode desligar esses SCRs e fazer a ligação direta, tá? Bom, como eu já falei, né? A gente aumenta a vida útil do soft starter, tá? E aqui, esse desenho aqui de cima, ele representa um modelo de soft starter que já tem contatos de bypass internos. Então você pode configurar esse soft starter para quando ele atingir a tensão plena, né? Deu o tempo de rampa de partida, ele liga esses contatos de bypass, tá? Existe uma outra possibilidade também, né? Então, essa é a figura aqui de cima, né? Ele já tem internamente. Na figura aqui de baixo, ele não tem, um soft starter que não tem esses contatos de bypass internos, mas a gente utiliza um dispositivo externo. Então, quer dizer, a gente tem aqui um modelo de circuito simplificado, tá? Basicamente, K1, quando ficar ligado, vai fazer com que a gente utilize o soft starter. Então, na partida, K1 está ligado, K2 está desligado. Esse bloquinho aqui representa os contatos de K1, tá bom? Então, K1 fechado aqui nas 3 fases faz a partida do soft starter. Quer dizer, liga o motor, saiu de zero, rampa de partida, chegou a tensão plena. Chegou a tensão plena, eu, né, externamente, ligo K2 e desligo K1. Então, quer dizer, desliguei, a corrente não vai mais passar pelo soft starter, mas vai passar por K2, tá? Existem vantagens e desvantagens de fazer isso, né? Uma das desvantagens que a gente tem, né, é o fato de você acabar perdendo a possibilidade de você fazer rampa de desaceleração, né? Rampa de desligamento, né? Para ele fazer o desligamento suave. Então você perde essa possibilidade. Você não pode mais ligar de novo os SCRs e desligar os contatinhos, né? Não é assim que funciona, tá? A mesma coisa acontece aqui nesse caso aqui, tá? Você não vai conseguir mais ligar o soft starter, já não tem mais potência, né? Corrente alta circulando por ele.
Se você fechar K1 e desligar K2, aí sim é que você vai acabar levando um tranco aqui no Soft Starter, tá? Nos SCRs. Então, a esse caso, a gente perde a rampa de desaceleração. O que não necessariamente é uma desvantagem, depende muito da aplicação, tá? Uma outra desvantagem que a gente tem também é a gente perder os sistemas de proteção que são providos aí pelo Soft Starter, né? Como eu falei para vocês, em alguns slides anteriores, a gente tem uma série de proteções que a gente não precisaria nem ter elementos externos para monitorar falta de fase, sequência de fase, sobreaquecimento e assim por diante. Quando a gente utiliza o bypass externo, a gente perde essas proteções, a gente acaba tendo que usar proteções externas, como é o caso desse exemplo aqui que ele está utilizando, uma proteção externa, tá? Um relezinho térmico aqui externo. Tudo bem, mas o grande objetivo é realmente aumentar a vida útil do dispositivo. Então, isso é uma técnica muito importante, tá? E esse termo bypass aí também é um termo muito utilizado, né? Esse meio técnico. Bom, em termos de parametrização, a gente vai ver aqui alguns parâmetros deles, tá? Basicamente, então isso aqui, não fica preocupado não, isso aqui é um esqueminha que mostra todas as indicações e controles que a gente pode ter nesse modelo aqui da VEG, tá? Fica como consulta aí para o futuro para vocês. A gente vai falar de algumas dessas coisas nos próximos slides, tá? E a gente pode fazer parametrização por meio de IHM, se você tiver um soft starter que tenha IHM, por meio de ajustes diretos, como é o caso desse exemplo que a gente tem aqui. Você tem lá diretamente uma portinha aqui, né, na frente dele, onde você tem lá uns trimpods para você fazer o ajuste, ou via software, né, no caso de você ter um soft starter mais avançado, conectado numa rede industrial, ou conectar ele num computador e você parametrizar, enfim, tá? Então existem aí outros modelos mais modernos e mais caros que a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais fácil. Bom, em termos de parametrização, né, do nosso modelo específico, a gente consegue ajustar esses 4 elementos aí, basicamente, tá? Primeiro deles, aqui, esse número 1 é a tensão inicial da rampa, que é esse pedestal voltage, que tá aqui em cima, tá? Ou seja, eu posso definir qual que é a tensão inicial que ele vai partir, tá? Entre 30% e 80% da tensão nominal, tá? Ou seja, ele nunca vai partir da tensão zero, né? Como eu comentei em alguns slides anteriores, para esse modelo de soft starter aqui, tá? Temos aqui, então, isso aqui, tá? Temos o tempo da rampa de aceleração e da rampa de desaceleração, que está aqui como accel time e decel time, tá? Então, a gente controla a rampa de aceleração e desaceleração. Lembra que eu falei que era um parâmetro de tempo? Então, aqui a gente tem uma rampa de aceleração que a gente pode controlar entre 1 segundo e 20 segundos, e a desaceleração entre nenhum tempo, né? Quer dizer, nenhum controle de desaceleração até um total de 20 segundos. E, finalmente, um dos ajustes mais importantes aí, que a gente realmente tem que fazer, nós temos que fazer um ajuste da corrente nominal do motor. E tá aqui nesse 4 aqui, tá? Motor current, tá? Corrente do motor. Então a gente tem aqui essa formulinha, tá? Para você se orientar, né? Para você utilizar e fazer o ajuste desse parâmetro, tá? IAJ, então significa que é corrente de ajuste, ou seja, a corrente que você vai regular nesse trimpote aqui. É a corrente nominal do motor IM, eu não coloquei a legenda aqui, mas o IM corresponde à corrente nominal do motor, multiplicado por 100, dividido pela corrente nominal do soft starter, SS. Então, todo soft starter tem lá uma corrente nominal, você faz a relação delas, né, uma porcentagem, e você tem qual é o ajuste que você vai fazer entre 30% e 100%. O soft starter, ele também tem possibilidade de ter contatos de entradas e saídas digitais que são utilizados para comandar ou para observar alguma coisa, um tipo de sinalização para um sistema automatizado, tá? Então, observa que aqui na parte superior dessa figura, a gente tem entradas digitais. Essa é a entrada DI1, né? DI de Digital Input, e é a primeira, tá? No momento que ela estiver desligada, então esse primeiro bloco aqui corresponde ele desligado, a gente não tem
o motor sendo acionado, tá? Essa primeira curva corresponde ao acionamento dessa chavinha. Então, nesse instante de tempo, eu fechei a chavinha, quer dizer, eu coloquei tensão na entrada digital 1. O que aconteceu? Exatamente nesse instante, ele começou a fazer a rampa de aceleração do motor, tá? Então, ele cresceu a tensão até a tensão de pedestal lá, a tensão de pedestal que a gente tinha regulado nos trimpotes e fez a rampa de aceleração. Chegou a tensão plena, né? Eu estou mantendo a minha entrada digital acionada e ele vai manter o motor em rotação. No momento que eu desligar aquela entrada digital, ele vai fazer o desligamento também e vai fazer a rampa de desaceleração. Então ele vai chegar até um certo valor aí relativo àquela tensão de pedestal, tá? Só que ao contrário, e vai fazer a rampa de desaceleração dele até zerar e até o motor parar completamente, tá? Ele tem algumas sinalizações, então, enquanto o motor estiver fazendo a rampa de aceleração ou a rampa de desaceleração, existe um LEDzinho Run vermelho que fica piscando. Se o LED Run estiver acionado sem piscar, significa que o motor está a plena tensão, né? O motor está rodando na rotação nominal dele, está nesse intervalo de tempo aqui, tá? E sempre que você tiver com o soft starter energizado, essa luz verde vai ficar acionada aqui, esse red aqui vai ficar acionado, tá? Além disso, nós temos saídas digitais, né? Basicamente saídas feitas a relé, tá? Contatos secos, né? Que vão fechar ou vão abrir de acordo com alguma situação. Então, quando você não tiver nada sendo ligado, a saída 13, 14 e 23, 24 estarão desligadas, os contatos estarão abertos, tá? Enquanto o motor estiver fazendo a rampa de aceleração, somente 13 e 14 é fechado, tá? Quando ele chega à plena tensão, tanto 13 e 14 quanto 23 e 24 serão fechados, serão acionados, tá? Quando ele estiver fazendo a rampa de desaceleração, ele abre 23 e 24, mantendo só 13 e 14 fechado. E quando você tiver terminado todo o processo, né, o motor já estiver parado, os dois permanecem abertos, tá? Aí você me pergunta, mas para que servem esses contatos, né? Serve para você sinalizar, por exemplo, para um CLP. Então você pode fazer com que o seu sistema baseado em um CLP, o sistema de controle baseado em um CLP, reconheça, né? Tenha a condição de saber que o motor ainda está executando a rampa de aceleração ou executando a rampa de desaceleração ou está a plena tensão. Dependendo da operação que você vai fazer, você só consegue fazer quando ele tiver a plena rotação, né? Então você consegue sinalizar o sistema inteligente que estiver controlando esse motor de qual estágio que está nessa partida ou essa parada, tá bom? A sinalização luminosa acaba sendo mais para o operador que estiver vendo ali, né, ou o manutentor que estiver observando o funcionamento do dispositivo, tá? E as entradas digitais vão servir justamente para você comandar esse soft starter. Ó, de novo, eu falando inversor de frequência, né? Esse soft starter, tá? Para você ligar, para você partir, para você desligar, enfim. Então você percebe que mesmo esse modelo nosso, que é mais simples, a gente consegue fazer o controle dele utilizando um CLP, né, à distância. E a gente tem sinalizações aqui relacionadas também à parte de proteções, né? Sobrecorrente, sequência de fase, ausência de fase, o travamento do eixo, que é esse stall aí, e overload, né? Sobrecarga, tá bom? Então, isso a gente está falando específico do nosso soft starter, mas a gente tem essas mesmas informações para outros soft starters no mercado também. Aqui então eu tenho umas fotos de alguns modelos aí, tá? Então a gente tem aí a linha Sirius da Siemens, né? Que tem também soft starter. Eu coloquei um exemplo aqui da Schneider, o mais simplesinho. Você vê que ele tem aqui, ó, um ajuste start time, tensão inicial, que é a tensão de pedestal, e stop time. Quer dizer, ele só tem esses três ajustes. É um dispositivo bem simples, tá? Esses outros aqui, esse aqui também só tem o tempo de partida e o pedestal aqui, só tem dois ajustes, né?
E ele já tem, se eu não me engano, ele já é automático o bypass, tá? Ele tem essa sinalização aqui, indicando se ele está acionado o bypass ou se tem alguma situação de falha, tá? E tem esse outro aqui que também tem um monte de outros ajustes, né? Em termos de corrente, tensão de pedestal, a parte o tempo de partida, o tempo de desligamento, enfim, tem um monte de outros recursos e opções aqui que a gente consegue. E assim, isso ainda a gente está falando em modelos simples, né? Onde a gente faz o ajuste uma vez lá e fica fixo. A gente pode ter modelos, como eu já comentei anteriormente, que tem aí conexão com rede industrial, onde você pode alterar dinamicamente isso ao longo do processo, tá?